Êxodo 12, 21. Essa versão aqui é a nova versão transformadora, então pode ser que vai diferir um pouquinho do que está no telão, mas fica até melhor para os irmãos compreenderem. Diz assim: Em seguida Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhe disse: Vão, escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifique um animal para a Páscoa. Deixem o sangue escorrer para uma vasilha. Tome um feixe de ramo de isopo e molhem-no com o sangue. Usando o isopo, passem o sangue nos batentes das laterais e no alto da porta das casas. Ninguém saia de casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando ele vir o sangue nas laterais e no altar da porta, passará por sobre aquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre nas suas casas para matar vocês. Somente até aqui. E eu quero trazer uma rápida reflexão sobre esse texto, meus amados irmãos. Pedir aos amados irmãos, crianças, que fiquem aí atentos para que possam compreender a palavra do Senhor. A Bíblia fala, meus amados, ainda no livro de Gênesis, que Deus, ele usa José, que é conhecido como José o Sonhador. E através da vida de José, a Bíblia fala que o povo de Deus, eles vão para o Egito. E ali no Egito, meus amados, eles vão como convidados. E todo mundo que vai como convidado, você sabe muito bem disso, né? É bem recebido. Então o povo de Deus, eles foram como convidados para o Egito. E ali eles foram bem recebidos. Tiveram bons anos ali. O começo foi bom. Só que o tempo foi passando. E na proporção que o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo. Dentre os acontecimentos que houveram, a Bíblia narra sobre a morte de José. Quando José morre, José que tinha uma posição de status ali no Egito, agora ele morre e deixa ali o povo de Deus habitando no Egito. Então atentai bem. Aí a Bíblia nos mostra e diz o seguinte, que passando-se o tempo, aquele povo que foi chamado, que foi convidado para o Egito, agora eles estavam como escravos. Atentai bem isso, por gentileza. Como é que eles estavam, pastor? Eles estavam como escravos. Então primeiro vieram, irmão Osiel, como convidados. Mas o tempo passou e quem os levou para o Egito já havia morrido. Então agora eles estavam como escravos. E eles viviam ali somente pelo alimento. Sofriam, padeciam. É por isso que nós falamos a expressão de vez em quando que estar no Egito é algo ruim. Só que no começo de tudo, estar no Egito não era ruim. Era bom, era agradável. Mas com o passar do tempo as coisas mudaram. E agora o povo de Deus, habitando no Egito, eles vivendo dias ruins, dias de escravidão, até que a Bíblia nos mostra em Êxodo que Deus levanta Moisés. E Moisés, Deus usa ele para tirar o povo da escravidão do Egito. Só que até o momento de Deus tirá-los da escravidão do Egito, eles enfrentaram um grande processo. A verdade é que além de Deus falar assim, ó, eu vou tirar vocês da escravidão do Egito, Deus também lhes fez uma promessa. Qual promessa, pastor? Uma promessa que lhes daria uma terra que mana leite e mel. Então vamos lá. O povo de Deus, eles estão debaixo de uma promessa. E a promessa é que Deus iria lhes resgatar da escravidão e para melhorar e entregar para eles uma terra que mana leite e mel. Então o povo está feliz, o povo está contente. Só, meus irmãos, que os irmãos sabem muito bem que antes de toda promessa acontecer na nossa vida, existe um processo que nós devemos enfrentar. Nem todo mundo está preparado para viver a promessa. Por quê, pastor? Porque existem algumas promessas que se Deus cumprir na tua vida hoje, você não está preparado para viver. Então Deus que sabe cada um de nós por dentro, porque o teu amigo, o teu irmão, o teu vizinho, o seu pastor lhe conhece assim, ó, por fora. O seu pai, sua mãe, ele não consegue te conhecer de forma profunda. Te conhece por fora. E muitas vezes a gente olha para você e vê e parece que está tudo muito bem. Só que por dentro Deus sabe como é que você está. E Deus que conhece cada um de nós por dentro, que conhece o nosso interior, sabe exatamente
quando nós estaremos preparados para cada promessa que Ele fez para nós. Porque se eu perguntar aqui para os obreiros, se eu perguntar aqui para os jovens, adolescentes, para os senhores, para as senhoras, todos estão debaixo de promessas, várias promessas. Promessas que são a curto prazo, médio prazo, longo prazo. Todos nós estamos debaixo de promessas. Só que nem todos nós estamos preparados para viver a promessa hoje. E Deus, escute isso, você que está me ouvindo, Deus sabe exatamente o momento que você estará preparado para viver a promessa. E é nesse momento que Deus vai cumprir a promessa na tua vida. Às vezes, a gente fica olhando assim, por que está demorando tanto? Por que Deus está custando tanto? E na verdade, não fale isso. Não fale desta forma. Deus sabe a hora certa de agir na nossa vida. Deus sabe a hora certa de agir na tua casa. Deus sabe a hora certa de agir na tua família, ô glória. Deus sabe a hora certa de agir nos teus negócios, na tua saúde. Até na saúde, pastor, até na saúde, porque Deus, Ele usa várias formas diferentes para tratar conosco. E nós temos que entender isso. E aqui, meus amados, o povo estava debaixo de uma promessa. E aí eles passaram todo um processo para que de fato Deus os tirasse da escravidão do Egito. E os irmãos que conhecem de Bíblia sabem muito bem que Deus não os tirou da escravidão do Egito e imediatamente já entregou a promessa. Foi assim? Não, não foi assim. Depois da escravidão do Egito, eles passaram um longo processo no deserto, ô glória. E eu aprendi, meus amados irmãos, que deserto é local de abandono, deserto é local de sofrimento, deserto é local de desprezo. O negócio difícil é caminhar no deserto. Sim ou não? É, meu irmão. É ruim andar no deserto. Só que, se você olhar na Bíblia Sagrada, você vai ver que também deserto é local de comunhão com Deus. Deserto é local que o crente se aproxima mais de Deus. Deserto é local que o crente ora mais, consagra mais, busca mais, lê mais a Bíblia Sagrada. Deserto é local que Deus usa para nos preparar para coisas grandes, ô glória. Ô glória. É por isso que o crente no deserto, ele não deve reclamar. Ele não deve murmurar. Ele deve lembrar e dizer, a minha vida está na mão de Deus. E se eu estou passando por esse deserto, é porque Deus está trabalhando na minha vida, ô glória. Deus está agindo na minha vida. Então deixa Deus trabalhar, crente. Glória a Deus. Deixa Deus trabalhar. E vai esperando, vai aguardando e confiando sempre no Senhor. Glória a Deus. Confia no Senhor, porque na hora certa Deus brada na tua vida. Confia no Senhor, porque na hora certa Deus traz resposta para a tua vida, oh glória a Deus. Confia no Senhor teu Deus, porque Ele sabe o momento exato de trazer provisão, providência, porque Ele também é Jeová Jireh, o Deus da providência, glória a Deus. Então espera, confia em Deus e deixa Deus trabalhar. Aí a Bíblia nos mostra aqui, meus amados, voltando aqui um pouco mais, que antes de Deus os tirar da escravidão do Egito, os irmãos conhecem, eles passaram por aquele processo de várias pragas que Deus enviou ali no Egito. Foram diversas pragas. E aqui especificamente no capítulo 12, a Bíblia narra sobre um momento especial, um momento único, que o Senhor nosso Deus foi quem deu início a tudo isso. O que, pastor? O que no Antigo Testamento era chamado ainda de Pechá. E Pechá, traduzido, ele é chamado de Páscoa. A Páscoa é o que até hoje é comemorado. É bem verdade que houveram aí algumas divergências na comemoração, mas eu estou trazendo aqui para os irmãos o início de como tudo começou. E começou de que forma, pastor? Deus tratando com seu povo e dizendo que eles deveriam pegar um cordeiro, e eles deveriam pegar aquele cordeiro perfeito, deveriam sacrificar o animal, após ser sacrificado, derramado o sangue dentro de uma bacia,
era preciso pegar o sangue da bacia e passar nos umbrais das portas. Para quê, pastor? Para que quando o anjo passasse, oh glória, percebesse que aquela casa estava marcada. E a casa que tivesse marcada estava guardada, estava protegida. E Deus, ele é muito claro, porque a Bíblia narra exatamente isso. Que quando foi à noite, o anjo passou. E nas casas que estavam marcadas, o anjo passou sobre as casas. A palavra Páscoa, lá no hebraico, significa passar sobre. E foi exatamente isso que aconteceu. O anjo passou sobre as casas que estavam marcadas. Por quê? Porque aquela casa, aquela residência estava marcada com o sangue do Cordeiro. Oh glória! O Cordeiro que foi sacrificado. Oh glória a Deus! E aí, meus amados, isso traz-nos diversas lições. Quais lições, pastor? É que nós precisamos entender o significado, a importância de ser marcado pelo sangue. Ainda no Antigo Testamento, a Bíblia fala em Jeremias capítulo 9, que o profeta teve uma visão, um homem vestido de linho. A partir do versículo 4 fala sobre isso. E ele disse que o homem estava vestido de linho e ele recebe um direcionamento para marcar a testa de pessoas que ainda choravam, que ainda gemiam por amor daqueles que viviam de verdade em Jerusalém com amor a Deus. E a mensagem era mais ou menos da seguinte forma, que era para matar aqueles que não tinham a marca, ou seja, quem estava marcado estava separado. Quem estava marcado estava salvo, oh glória. Quem estava marcado estava separado, estava salvo. Lá em Êxodo capítulo 12, quem tinha marca nos umbrais estava separado, estava salvo. Lá em Jeremias capítulo 9, quem tinha também a marca estava separado, estava salvo, oh glória a Deus. E meus amados irmãos, aí a Bíblia nos mostra que João Batista, certa feita, ele vê Jesus passando, ele diz assim, ó: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este Cristo, sim, ele veio como Cordeiro de Deus. Este Cristo Jesus, ele também foi ao Calvário, derramou seu sangue precioso. E o sangue precioso de Jesus, glória a Deus, marcou a vida de cada um de nós. Por quê, pastor? Porque Pedro escreve sobre isso, que não foi por coisas corruptíveis como prata ou ouro que você foi comprado, mas você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Oh glória! Eu vou repetir porque isso aqui vale até você dizer glória a Deus. Você foi comprado pelo precioso sangue do Senhor e Salvador Jesus. Ou seja, você está marcado. Glória! Existe uma marca de Deus sobre a tua vida. Sabe uma coisa? Olha para cá. Sabe por que o diabo tem raiva de você? É porque tem uma marca de Deus sobre a tua vida. Uma marca que às vezes nem você mesmo valoriza como deveria valorizar. Mas Deus está falando aqui para você. Tem uma marca de Deus sobre a tua vida. É por isso que por mais que o inimigo ele é furioso conosco, ainda assim ele não vai te destruir, ele não vai acabar com você, e nem os projetos que Deus tem na tua vida, porque tem uma marca de Deus sobre a tua vida. Mas eu quero que coloque aqui, põe no telão aí, Bianca, Gênesis, ou melhor, Êxodo capítulo 12, versículo 22. No final do versículo 22, depois de informar que eles deveriam pegar o sangue do cordeiro e colocar lá nos umbrais da porta, aí ele diz assim, ó, eu vou ler aqui na minha versão, ele diz da seguinte forma: ninguém saia da casa até o amanhecer. Oh glória! Deixa eu ver como está lá, é a mesma forma, né? Ninguém saia da porta da sua casa até amanhã, até o amanhecer. O que é isso, pastor? A palavra de Deus dizendo assim, ó: vocês já estão marcados. Já está marcado. Só que o anjo vai passar pela madrugada. E se o anjo vai passar pela madrugada, fiquem vigiando. Oh glória! Fiquem dentro de casa. E o ficar dentro de casa aqui até o amanhecer
A expressão para nós aqui já no Novo Testamento é isso. Fica vigiando, crente. Porque não adianta você ter sido marcado pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e depois você sair da casa, meu Deus do céu. Permanece na casa. Aqui é a casa do pão. Aqui é a casa de Deus. Aqui é o local onde você se alimenta constantemente do céu, ó glória. E Deus está falando para ti, permanece dentro da casa, em vigilância, em oração, em comunhão, glória a Deus, porque vai chegar o momento certo, vai chegar a hora certa, em que nós seremos arrebatados, seremos resgatados deste mundo, e estaremos para todo sempre com o Senhor, mas por enquanto, fica dentro da casa. Quem está entendendo essa palavra aqui pode dizer amém. Fica dentro da casa, vai ser só uma vez, mas você vai fazer bem feito, e o crente do teu lado vai entender. Olha para ele e diz assim, ó, permanece na casa, filho, não sai da casa não, minha filha, não sai da presença de Deus não, é aqui que você se fortalece, é aqui que Deus te dá força, é aqui que Deus te levanta, é aqui que Deus te restaura. Irabacandarábia. Vale a pena permanecer na casa. Às vezes, a curiosidade faz a gente ter vontade de sair da casa. É ou não é verdade? A curiosidade faz você ter vontade de saber como é que é fora da casa. Tem tanta coisa acontecendo lá fora da casa. Deixa eu ver o que está lá. Deixa eu ver como é que é lá. Mas o Espírito Santo de Deus, que falou comigo esta tarde, está falando contigo aqui agora, e dizendo para você, filho, permanece na casa. Tira essa curiosidade de saber o que é que tem fora da casa. Prebacandarábia, subiandarábia. Jesus é quem fala ao nosso coração nesta hora, nesta noite, e está falando para ti, fica firme na casa. Não fica querendo saber o que tem lá fora da casa, o que está fora da casa. Fica aqui na casa do Pai, meu filho, oh glória. É aqui que Deus trata, é aqui que Deus cuida, é aqui que Deus zela, é aqui que Deus te abençoa, é aqui que Deus te sustenta, é aqui, meu filho. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Às vezes a curiosidade bate e vem. E alguém pensa assim, ó, eu vou lá e depois eu volto. Eu lembro aqui, presbíteros, eu quando novo convertido, aí chegou o final do ano. E aí um grupo de jovens, e eu novo convertido ainda, aquele negócio assim, ó, tudo era pecado. Aquela vontade de ser muito mais crente, inclusive, do que todo mundo. Aí os cababestas vieram logo para cima de mim. Falaram assim, rapaz Alex, bora fazer o seguinte. Os cabas que eu já caminhado na igreja e tudo. A gente está planejando aqui com um grupo de jovens, para a gente sair, dar uma voltinha e beber. Ô rapaz, logo para cima de mim. Que tinha um pai que gostava muito de bebida alcoólica. E eu olhava para aquilo dentro de casa e eu tinha ojeriza gigantesca para aquilo. É isso mesmo. E eu falei, meu querido, de lá eu já vim, lá do mundo eu já vim. Eu quero, o meu negócio é com Jesus. Mas eles falavam assim, eu me lembro muito bem, ele dizia assim, ó, nós iremos, depois a gente pede perdão e a gente volta. Olha a curiosidade de conhecer o caminho fora da casa. A gente vai, depois a gente pede perdão e a gente volta. Passa só por uma disciplinazinha, oh Deus, misericórdia, né? Cabeça de jovem é um negócio que Jesus tem que nos ajudar para orar muito, viu? Eu oro muito por vocês, pode ter certeza disso. Mas a conversa era mais ou menos essa. Não, Alex, a gente vai, depois a gente volta, pede perdão, passa só por uma disciplinazinha. Meu querido, lá do mundo eu já vim. Meu negócio agora é com Jesus, é com o céu, oh glória a Deus. Eu quero ficar com Jesus. Ei, eles foram provar
do que tinha fora da casa. Aí eu lembro que alguns voltaram. Alguns. Outros ficaram aprisionados fora da casa. Fora da casa. Ficaram acorrentados fora da casa. Não queira provar o que tem lá fora, porque o que Jesus tem para você aqui é melhor, oh glória. O que Jesus tem para a tua vida aqui é melhor, para a tua alma aqui é melhor, oh glória a Deus. Fica firme com Jesus e certamente Ele continuará lhe abençoando de forma abundante para a glória de Deus. Vale a pena permanecer fiel a Deus. Vale a pena permanecer fiel e esperando a hora certa, o momento certo, porque vai chegar a hora em que Jesus, vou repetir mais uma vez, vai voltar e vai buscar a sua igreja, a sua eleita. Enquanto isso, fica firme na casa, dando glória ao nome do Senhor Jesus. Eu posso ouvir um amém da igreja? Aleluia, aleluia, aleluia. Então eu quero neste momento, junto com a igreja, pedir para todos fiquem em pé. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Nós iremos participar da ceia do Senhor. Eu não queria me estender muito na palavra, para que nós possamos participar da ceia do Senhor em tempo oportuno. E meus amados, coisa boa é quando você está bem para comer o pão e beber o cálice do Senhor. Coisa boa. Pastor, e quando não está muito bem? Aí existe um Cristo que veio e morreu por nós, pagou todo o nosso pecado, oh glória a Deus. E Ele diz em sua palavra que na